Boa noite, pessoal. Eu queria pedir que vocês curtissem, compartilhassem e se inscrevessem no nosso canal. Bom, e essa noite nós vamos falar sobre dois assuntos que, na verdade, são complementares. Eu vou falar sobre uma história que o padre Antônio Vieira participa e depois sobre a virtude do patriotismo. Bom, essa história na qual o padre Antônio Vieira participa, ela é importante porque é como começou a ser civilizado o interior, né, o sertão da Bahia. Hoje em dia as pessoas não dão tanta importância, né, para a Bahia como se dava na época do descobrimento do Brasil, porque depois o polo econômico e político se mudou de lá, mas antigamente a Bahia era o que se entendia de mais importante do Brasil. E Salvador era a capital. Era a nossa capital, né? Então, muito antes de ser Rio de Janeiro e de ser Brasília, era Salvador. Então, todo o centro econômico, político ficava ali. O restante do Brasil eram lugares que ainda estavam sendo missionários e bandeirantes ainda estavam fazendo o trabalho, mas não era nada muito significativo como na Bahia. Então, veio de Portugal um ourives chamado, ele era ourives, era pintor, então era um artesão, chamado Francisco Mendonça Mar. E esse Francisco Mendonça, ele não tinha, assim, a necessidade nenhuma de vir para o Brasil, porque ele tinha uma saúde boa. Então naquela época as pessoas que vinham para o Brasil era porque o clima daqui é melhor para a saúde do que o da Europa, mas ele não precisava disso, ele tinha uma boa saúde. As pessoas vinham também para tentar enriquecer, né? Tinha as minas de ouro, as pedras preciosas, ou pessoas que tinham algum problema com a justiça, ou era filho bastardo. Na melhor das hipóteses, quando era um missionário, um religioso. Então, aqui mas o Francisco Mendonça, ele não se enquadra em nenhuma dessas coisas, porque já em Lisboa ele tinha um ateliê de ourivesaria e pintura que já era muito famoso. E não precisava de vir ao Brasil conquistar riqueza, porque ele já tinha essas riquezas em Portugal. Mas algo no seu coração fazia com que ele sentisse necessidade de vir para o Brasil e ter um ateliê em Salvador. Olha, em 1679, com 22 anos de idade, ele se muda para o Brasil. Só que em Portugal ele tinha aprendido a ter muita devoção à Nossa Senhora da Soledade e ao Bom Jesus, né? Essa devoção ao Bom Jesus está relacionada, tem muita gente que tem devoção ao Menino Jesus, às chagas de Cristo, e essa devoção do Bom Jesus está relacionada àquela parte do Evangelho em que o jovem rico chega para o Nosso Senhor e fala assim: bom mestre. E Jesus responde assim: por que me chamas bom, se bom é só Deus? Então, essa devoção ao Bom Jesus está envolvida com essa parte do Evangelho. E lá em Portugal ele já tinha aprendido com sua família essas coisas, né? Ele começa, quando ele chega no Brasil, o governador de então, ele trabalhou durante um tempo e em 88 fizeram um pedido para ele para que ele pudesse fazer toda a decoração, imagina só, toda a decoração do palácio do governo. Então era muito trabalho, bastante trabalho mesmo. Deixa eu pegar aqui o nome do governador. O governador Matias da Cunha. Só que quando o governador encomenda esse trabalho, o governador morre no mesmo ano. Vamos imaginar que o Francisco Mendonça, ele pega todas as suas reservas financeiras
E apesar de ser cristão, ele tinha escravos e tinha empregados assalariados. E começa a obra no palácio, então ele investe muito, e o combinado era pagar depois, né? Começa o trabalho e paga depois. Então, depois que ele terminou a obra, né, o governador antigo morreu, prestes a acabar a obra, e depois começa um novo governador chamado Antônio Luiz Gonçalves Câmara Coutinho, que tinha uma fama de ser muito carrasco. E esse novo governador fala assim, eu não vou pagar coisa nenhuma. Né? Você fez esse trabalho porque você quis. Imagine uma obra de decorar um palácio inteiro. Né? Ele era ourives, então tinha detalhes de entalhe, tinha pintura, e os empregados e os escravos, o dinheiro dele inteiro estava ali, né? O investimento inteiro estava ali. E o Francisco Mendonça, ele foi reclamar, né? Todo mundo que trabalha quer receber, então ele foi reclamar. E o governador entendeu aquilo como uma afronta, mandou chicotear todo mundo, né? Francisco Mendonça, escravo, empregado, todo mundo, e lançá-los na cadeia. E realmente aquilo era injustiça. Então ele mandou uma carta para o rei, né? Na época era Dom Manuel, mandou uma carta para ele, pedindo, né, contando a história, pedindo ajuda e tudo mais. Só que, vamos imaginar, gente, hoje em dia a gente manda um WhatsApp, menos de um segundo, na mesma hora. Naquela época a carta ia de navio, então você tinha que confiar que a pessoa do navio ia pegar a carta, entregar na mão da pessoa certa, que a carta ia chegar e que a resposta iria vir. Nesse tempo todo que levou atravessando o mar, até o rei responder, a resposta chegar ao palácio na Bahia, demorou 4 anos. E nesses 4 anos, todo mundo que trabalhou com ele no palácio ficou preso, né? Ficaram presos. E a humilhação de ser chicoteado, e todo esse tempo, ele começou a meditar nessa vida que ele estava levando, e falar com Deus, e tudo mais, e Deus começou a tocar o coração dele. E naquela época, hoje em dia as pessoas ficam solteiras por muito tempo, mas naquela época não era muito comum isso acontecer. Então, assim, de certa forma, ele já tinha essa inclinação para viver a castidade. E quando ele sai da cadeia, né, que o rei deu uma sentença favorável e ele foi liberto, e recebeu o dinheiro do pagamento e tudo mais, ele saiu, esse tempo de 4 anos, ele saiu convertido. Então ele libertou todos os seus escravos, e ele falou, olha, vou distribuir os meus bens para os meus empregados. Então o dinheiro que ele recebeu, ele distribuiu para todos os empregados e para os escravos, e decidiu ir na missa e se confessar. Só que quando ele chega na missa, quem está dando a homilia é o padre Antônio Vieira, nosso padroeiro aqui do Instituto. E o padre Antônio Vieira, por incrível que pareça, nesse dia, assim, então por mais que a gente está falando de política, da história do Brasil, mas toda vez que a gente vai ouvir uma homilia, assim, o padre não está fazendo um discurso aleatório. Deus está falando, e aquilo vinha de encontro ao coração de Francisco Mendonça, porque o padre Antônio Vieira dizia na sua pregação, olha, ele falava sobre Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E o Francisco Mendonça começou a internalizar aquilo, porque apesar de cristãos, ele tinha tido escravos, apesar de cristão, ele era ambicioso, né? A usura fez ele colocar todo o seu dinheiro num único empreendimento e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele decidiu assim, se entregar um pouco mais. Então, ele começou a meditar naquela devoção que ele aprendeu lá na casa dele, com a família dele, sobre o bom Jesus. Porque o jovem rico, né, era como ele, tinha tudo. E ele começou a pensar, olha, eu não posso depositar minhas esperanças no governo,
Não posso depositar minhas esperanças nos meus empregados, não posso, porque bom é só Deus. E depois de muita oração e de se confessar, ele decidiu virar um monge eremita. Eu não sei se todo mundo já viu como é a prática de um monge eremita, mas ele vive a fé dele na solidão. E assim ele fez. Só que naquela época, gente, era muito perigoso sair pelo Brasil aí. É perigoso hoje em dia, né? Andar no meio do mato sozinho. Então tem serpente, mosquito, que transmite todo quanto é tipo de doença. Então, assim, sair mato afora, por si só, já é perigoso. Fora o perigo que as pessoas representam. Então, Francisco de Mendonça se veste só de uma roupa de saco, pega uma cruz, um crucifixo do Bom Jesus e uma imagem de Nossa Senhora da Soledade e vai andando o sertão afora da Bahia. Um dos perigos que ele encontrou no sertão foram índios canibais. E depois de muito andar, os índios canibais o avistaram e começou a perseguir. E ele corria dos índios canibais e pedia misericórdia ao Bom Jesus, pedia para Nossa Senhora da Soledade, e ele corria, assim, por misericórdia divina. Os índios não conseguiram. Imagina uma pessoa correndo no mato, uma pessoa que tem costume com a cidade, e índio correndo com os índios no meio do mato. Aqui não é selva alta, sabe? Aqui é uma vegetação mais baixa, as árvores são mais baixas, mas ele corria, até que ele avistou uma montanha muito grande, toda de pedra. Ele pensou, é minha oportunidade de refugiar. Quando ele viu essa montanha, ele percebia que quanto mais ele se aproximava da montanha, mais os índios recuavam. Então ele falou, bom, é minha escapatória, né? Vou refugiar naquela montanha. E ele foi correndo e alcançou a montanha. Então, foi andando ao redor da montanha, né? Porque não podia voltar, né? Tinha índios canibais querendo comê-lo. Ele viu uma entrada numa gruta, e essa entrada nessa gruta dava para uma caverna muito grande. Depois eu posso mandar as fotos para vocês no grupo, porque eu não consegui colocar os slides aqui, mas tem uma capela e 2 igrejas hoje em dia dentro dessa montanha, para vocês terem ideia. Só que quando o Francisco Mendonça ele fica na porta da gruta, ele vê que lá é uma morada de várias onças, né? Era um covil. Tinha muita onça, e ele descobriu por que é que os índios recuaram. Então ele falou assim, olha, fugir dos índios e cair na boca da onça. Por um milagre muito parecido com aquele que tem na Bíblia, contando sobre Daniel, as onças não fizeram nada com ele, as onças simplesmente foram embora, né? Dizem que serpentes moravam lá, foi todo mundo embora e só ficou uma onça. E essa uma onça viveu 14 anos ao lado dele, ela ficou mansa com ele, como se fosse um cachorro mesmo, protegendo a entrada da gruta. E a intenção dele era assim, vou ficar aqui, vou rezar nessa gruta, vou meditar, e perto da gruta passa um rio, o Rio São Francisco passa, lá hoje em dia se chama Bom Jesus da Lapa, e o Rio São Francisco passa por lá. Então ele falou, vou ficar por aqui, vou rezar e vou meditar até o último dia da minha vida. Só que tem aquela coisa de que ninguém consegue ser cristão sozinho. E Deus tinha um propósito na vida dele, assim. Às vezes a gente reclama das dificuldades, mas toda dificuldade tem um propósito divino. Então, assim, ele não ouviu à toa o sermão do padre Antônio Vieira falando, né, para ele servir a Deus e não servir ao dinheiro. Então, naquela situação que ele se encontrava e tal, parecia estar tudo assim, o ápice da vida, e se encerraria ali,
mas outras pessoas começaram a passar por lá. Então, negros fugidos de fazenda, de escravos, então ele aparecia lá, ele acolhia aquelas pessoas. Interessante que quem tinha a intenção de fazer mal, né, ao Francisco Mendonça, a onça não deixava entrar na gruta. E mas pessoas assim, algumas pessoas ela não mexia assim, parece, é como se a onça tivesse esse guia divino que fala para a onça, olha, essa pessoa não precisa atacar essa pessoa. Então ela só protegia a gruta mesmo, e o Francisco Mendonça começou a receber as pessoas sofridas que apareciam no sertão da Bahia. Então, negros fugidos de fazenda, pessoas mutiladas em garimpo. Eu não sei se todos vocês conhecem garimpo, mas assim, como o Brasil, os portugueses vinham ganhar dinheiro no Brasil, então eles vinham atrás de ouro e pedras preciosas. E um garimpo, ele precisa ter uma certa engenharia ou uma certa noção geográfica para você não provocar um desastre. Então, assim, a pessoa pode estar cavando atrás de uma pedra preciosa e aquela terra desmoronar e a pessoa morrer soterrada. Então, acontecia muito isso. Ou então a pessoa ficar mutilada por algum acidente ou por algum ataque, né? Em garimpo, se uma pessoa achar pedra, ela tem que desaparecer para não ser assassinada. Então, muitas pessoas ficavam mutiladas procurando ouro e pedras preciosas. Ele começou a acolher aquelas pessoas. Então, assim, hoje em dia a gente está acostumado com os confortos da modernidade. Então, quem fica mutilado hoje em dia, né, aposenta por invalidez, alguma coisa assim, mas naquela época era a pessoa no meio do mato e mais ninguém. E como o Francisco Mendonça, né, ele tinha essa cultura de saber, assim, além da fé, ele tinha um certo conhecimento sobre remédios e tudo mais. Ele começou a ajudar aquelas pessoas. E em torno dele foram juntando muitas e muitas pessoas, né? Jagunços que não queriam mais praticar aquela vida de crime, ele catequizava esses jagunços. Então começou a juntar muita gente em volta do monge, e ele começou a falar, olha, gente, esse mundo é mau, vocês não depositem as esperanças nesse mundo, bom é só Deus, e fazia eles terem devoção ao bom Jesus e devoção à Nossa Senhora da Soledade. E essas pessoas, muitas curas aconteceram, tem muitos relatos de cura. Isso despertou o interesse do bispo da época, alguns anos depois, porque ele mandou alguns monges agostinianos passar a saber o que estava acontecendo no sertão da Bahia, que estava todo mundo comentando, né? Então os monges foram lá ver o que estava acontecendo e voltaram com a resposta para o bispo, olha, realmente está acontecendo aqui um trabalho de evangelização. E o bispo, quando conheceu o Francisco Mendonça, ele falou, olha, vamos dar completar sua formação teológica e filosófica e tudo mais, para ser ordenado padre. Então ele, agora, né, o bispo ajudou com que ele pudesse, mandou os monges ajudá-lo, porque em volta de uma pessoa que é santa, se junta uma multidão. Então ele, pelo menos ao meu ver, assim, pela vida que ele levou, não tem como ele não ser santo, apesar de não ter sido, não ter aberto nenhuma causa, né? Mas é uma impressão que eu tenho, gente, que foi uma pessoa santa. Então o bispo convidou ele para o seminário que tinha em Salvador, e esse seminário em Salvador, ele fez 3 anos de formação para completar a sua formação, né, que ele já tinha uma formação religiosa, né, por praticar a fé. Então o que faltava, completou em 3 anos. Nesses 3 anos ele voltou, já foi celebrar a missa. Então alguns padres, quando começou a ver também que estava juntando muita gente em volta da gruta, passava por lá, celebrava missa sempre que podia, dava unção dos enfermos.
E o Francisco Mendonça, depois que ele se tornou sacerdote, aí ele trocou de nome e ficou sendo conhecido como Francisco da Soledade, porque ele falava assim, eu sou de Nossa Senhora. E fez essa entrega total e mudou o seu nome para Francisco da Soledade. E fez muitas, muitas obras. Aí, como o rei já tinha atendido um favor dele uma outra vez, né, o rei de Portugal, ele propôs escrever outra carta pedindo para o rei as terras em volta da gruta para que ele pudesse fazer um trabalho social também com aquelas pessoas, né, ensiná-los a trabalhar. Porque eram pessoas muito sofridas e que não tinha para onde ir, a gruta já não cabia mais aquele pessoal. Então, hoje em dia, a cidade em volta são as terras que o rei doou para ele na época, construir fazendas, e os monges ajudaram bastante. Infelizmente, depois da morte do padre Francisco da Soledade, muitas pessoas que ajudavam no trabalho social roubaram muitas fazendas, muitas terras, né, da igreja. Mas hoje em dia lá é uma cidade e as pessoas, tem gente assim que eu conheço que vai lá há 40 anos, há 50 anos, assim, tudo bem que isso aconteceu há muito mais tempo, mas tem gente que passa uma vida indo lá, assim, que todo ano faz um pedido, Deus responde, vai lá agradecer e pedir de novo. Olha essa gruta? Essa gruta fica no sertão da Bahia. Hoje em dia tem uma cidade em volta, chama Bom Jesus da Lapa. Nossa, que interessante. Eu fui lá esses dias pela primeira vez. E aí eu não fui lá na intenção de saber sobre Eu nem sabia que o Padre Antônio Vieira estava no meio dessa história. Olha só. Aí eu pensei assim, eu fiquei curiosa para saber assim, como é que tudo começou e comprei o livro, né? Um livrinho que os padres escreveram, na verdade um resumo, porque lá tem um museu com muito mais histórias. Um padre também que se chama Francisco, né? Francisco Missek, escreveu essa história e eu falei, nossa, o Padre Antônio Vieira aqui bem no meio, e foi um dos últimos sermões que o Padre Antônio Vieira pregou. Então, como Deus junta as coisas, e hoje em dia lá é um lugar civilizado, porque imagina todas aquelas pessoas mutiladas de garimpo, abandonadas no meio do sertão, os índios enchem a barriga, né? Encontrar a pessoa e era terrível, jagunço que precisava se converter, negros fugidos de fazendas, uma bagunça, né? Então, de uma pessoa que era senhor de escravos passou a ser assim um servo de Deus mesmo e libertar as pessoas. E assim, ele fez as pessoas descobrirem, aquelas pessoas que tinham se decepcionado com o garimpo, que a verdadeira riqueza era a fé. E fez aquelas pessoas, assim, os negros fugidos descobrirem que a verdadeira liberdade é em Cristo, é no bom Jesus, né? E fez todos aqueles jagunços descobrirem, assim, que a verdadeira fortaleza, né? Não é a braveza deles fazer e acontecer lá no sertão. A verdadeira bravura é a fortaleza aqui em Deus. Então, e o Padre Antônio Vieira, assim, uma pregação, às vezes assim, um bem se desdobra em tantas coisas. E foi assim que o sertão da Bahia foi civilizado. Em volta, depois começou a crescer várias cidades. Mas senão aquele povo estaria lá selvagem, abandonado. Ô Diva, posso só, se você me permite, como diz o Aldo, eu posso só fazer uma observação, que eu achei tão linda essa história, porque me lembrou a história de Davi, numa época que Davi se refugiou também numa caverna, e sim, junto deles, de Davi, se juntou também pessoas como esses jagunços, pessoas que, né? E o interessante é que a Bíblia relata, assim, de forma bem específica, pessoas pessoas endividadas, pessoas foragidas, estavam todas lá, e Davi foi líder deles. Então, quer dizer, isso na Bíblia ela relata.
e numa caverna também. Todas essas e a história de Daniel, só que assim, como é no Brasil, não foram leões, foram onças. Foram onças, olha que interessante, gente, olha que coisa. Mas muito interessante. Muito interessante essa história. E é dessa forma, usando cada uma dessas pessoas, é que o cristianismo constrói a nossa civilização, né? Então, cada pessoa que se rende, aí, emendando esse assunto, porque eu queria falar de duas coisas, mas duas coisas que se completam, entra aí uma virtude que tem no Padre Antônio Vieira, tem no Francisco da Soledade, e que tem em nós aqui, né, pela luta contra todas essas ideologias e tudo mais, a virtude do patriotismo. Mas tem coisas que a gente sabe com os nossos sentidos, mas a gente não sabe, assim, tem que inteligir aquela coisa. E eu peguei um fórum que o padre Alfredo Sanz fez. Ele é um argentino, e esse fórum é muito interessante, e então eu queria linkar essa história com essa questão da virtude do patriotismo. Mas antes, uma pergunta, assim, olhando para nós hoje, né? Esse 7 de setembro assustou tanto o pessoal, a mídia, assim, foi um choque tão grande, porque eles não estão acostumados. Foi maravilhoso, lindo. Nossa, aquele mar de gente rezando o Pai Nosso. Ai, meu Deus, que energia. Eu arrepiei também. Porque aquilo, eu acho que fez o inferno tremer, gente. Eu acho que aquilo fez o inferno tremer. Com certeza. E essa virtude do patriotismo, antes disso, ela só aparecia em Copa do Mundo. E é uma pergunta que a gente fica assim olhando, por que na época da Copa do Mundo todo mundo é brasileiro e fora dessa época, a não ser agora com esses novos movimentos conservadores, as pessoas não manifestavam seu patriotismo? E quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas falar assim, nossa, eu tenho vergonha de ser brasileiro, como eu queria ter nascido na Europa, como eu queria ter nascido nos Estados Unidos, e não sei o quê. Aqui na minha região, né, quando a embaixada, eu sou de Minas Gerais, aqui de Teófilo Otoni, perto de Governador Valadares, quando a embaixada dos Estados Unidos olha e vê que a pessoa ou nasceu aqui ou é daqui, eles recusam o visto na hora. Tem que ser muito rico para conseguir um visto aqui legalmente, porque o pessoal daqui foge pelo deserto do México, aqui é cheio disso. Então as pessoas não têm orgulho de pertencer ao Brasil. Agora nosso orgulho está voltando, né? O gigante está acordando, mas essa virtude é uma virtude que nós, assim, parece que demora a desenvolver, ou que é vergonhoso ter essa virtude. Mas as pessoas, na época da Copa do Mundo, elas ficam recordando a história do esporte, né? A história que o Brasil fez no esporte. Isso nos enche de orgulho. E uma coisa que nós não fazemos sobre a nossa história é recordar a história que nós construímos, os nossos valores. A história apresentada nas escolas é uma coisa terrível. Nós já falamos diversas vezes aqui no Instituto. A história é contada, toda enviesada, sem citar o nome das pessoas, né? Né? Foi totalmente deturpada a história. Totalmente deturpada, a ponto da gente ficar com vergonha da nossa história. Assim, por que eu vou ter orgulho de ser brasileiro se nossa história Aí começa a se instalar aquilo que popularmente é conhecido como síndrome do vira-lata. Isso mesmo, Catiane, sem heróis. E o brasileiro fica com essa síndrome porque ele não conhece a própria história. Isso que a Altis Claire menciona, né, dela buscar os antepassados, conhecer quem foi a família dela, isso é muito importante. Porque é disso que é feita a nossa história. Nossa história não é feita de classes, né? Classes é uma divisão secundária. Nossa história é feita de pessoas. E pessoas têm famílias, pessoas têm paixões, necessidades.
E se a gente perceber olhar a nossa história de perto, nós começamos a ter orgulho da nossa história. Então, assim, falar dessa virtude, né? Eu sou patriota, é quase, assim, ultimamente não no nosso grupo, mas se você falar, assim, no ambiente esquerdista, assim, é pedir para ser ridicularizado. E eu percebo isso, já percebi muito isso conversando com europeus que só têm essa percepção de televisão, de novela brasileira, né? Então eles vêm aqui para o Brasil e olham para a gente assim, tipo, com um certo desprezo. Vocês botaram fogo na Amazônia. Vocês, aqui só tem favela. Então, assim, essa é a mentalidade com que eles nos olham. Porque foi isso que foi vendido lá fora e foi isso que foi enfiado na nossa cabeça. Então, assim, tem duas diferenças muito interessantes. Nação e pátria. Né? Nação tem a ver com nascimento. Então, existem nações, pode existir uma nação sem pátria. Né? Por exemplo, quando Israel estava lá no Egito, eles eram uma nação, mas eles não tinham pátria. Os ciganos é uma nação sem pátria, eles não têm território. Mas a pátria, ela tem relação com os pais. Né? Não é à toa que pátria, país, pais tem essa origem. O Aldo, que é especialista aí em língua, ele pode explicar melhor essa origem das palavras, né? A Catiane falou dos patrícios. E então a pátria, ela evoca um território, né? A nação, ela tem essa, assim, é uma geração de pessoas que compartilham uma origem em comum. Mas a pátria, além dessa origem, é o lugar, né? É o lugar onde as pessoas criam essas raízes. Então, quando a gente pensa em pátria, vem assim, essa paisagem, né? As nossas praias, as nossas montanhas, os nossos rios, as nossas cidades. Então, a gente vê né, o solo, nosso solo, que é muito rico, é onde se assenta a nação. A pátria é onde a nação cria raízes. E a nação tem muito mais a ver com os filhos e o país muito mais a ver com os pais. Então, o país, né, tem essa... Eu estou olhando aqui para as minhas anotações, viu, gente? Estou olhando para baixo, mas é para o papel. Não sei se dá para ver. Então, o país tem essa relação com o passado e a nação com o futuro e com a missão. Mas nós, o povo, vive no presente, né? Então, nós vivemos no presente, no nosso país, construindo a nossa nação. E essa noção de pátria é um conceito muito dinâmico, porque a pátria está sempre em construção. Então, o que nós fazemos hoje é o que constrói amanhã. Então, lembra que nós, assim, se a gente não impedir o passaporte sanitário, nós vamos perder nossas liberdades. Isso é a dinâmica da pátria. Então, lutar por nossas liberdades, manter nossos valores, cuidar da nossa família, construir e participar das decisões, né? Pressionar os vereadores e tudo mais, tudo na medida do possível, fazer tudo que está ao nosso alcance. Esse é um conceito dinâmico, né? Essa dinâmica das coisas que estão sempre em construção. Mas nós somos o povo, a nação. O patriotismo é esse amor à pátria. Já o nacionalismo é o amor à nação. Esses conceitos foram deturpados, porque parece ser uma coisa feia, né? Às vezes políticos se xingam de nacionalistas, mas isso não deveria ser uma coisa feia, né? Porque eles têm a impressão de que, assim, um dizer, assim, que é uma ilusão. Eu sou cidadão do mundo. Bom, cidadão do mundo é uma coisa tão vaga e é uma coisa tão Torre de Babel, porque Deus não queria aquela coisa centralizada, unificada, globalista. Deus é contra o globalismo desde o Gênesis. Então, olha, se divide aí, cada um segundo sua língua. Eu vou dividir as coisas aqui, porque
tem uma coisa muito bonita na nação e na pátria. Cada pátria tem uma vocação. Isso, falta origem. Cada pátria tem uma vocação individual. Isso eu vou explicar mais à frente. Então, olha, nós falamos da pátria, nós lembramos paisagem. Outra coisa, assim, que é um conceito para a gente deixar aqui, que só o homem é capaz de conhecer esse vínculo com a sua pátria. Então, os animais, eles têm uma certa relação, estão lá vivendo no bioma deles e tudo mais, mas eles não sentem, eles não têm essa percepção de pátria, eles não têm esse afeto, né? Eles têm, assim, eles precisam do bioma para sobreviver, mas tanto faz se ele estiver lá no meio da Amazônia, se ele estiver do lado do Brasil ou do lado da Colômbia, para ele tanto faz, é o bioma dele. Ele não se importa com essas questões políticas, né? Então o homem se estabelece essa relação política com a geografia. E, né, essa virtude patriótica só o ser humano pode ter. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem tolo, mas bem didático. Eu tenho um Yorkshire, que é esse que estava fazendo bagunça antes de eu começar a dar aula. Essa raça começou lá no condado de Yorkshire, na Inglaterra. Só que meu cachorro, tipo, tanto faz, ele podia ser um vira-lata, ele tem os mesmos instintos de cachorro. Ele tem esse sentimento, nossa, esse sentimento que só a inteligência pode fornecer, esse sentimento de pátria, de pertencimento a um lugar, né? Então, assim, isso é uma coisa exclusiva do ser humano e é uma percepção da inteligência. Então, quando vem um globalista lá querendo destruir o nosso sentimento de pátria, ele quer mexer diretamente na nossa inteligência. Olha só como eles querem afetar diretamente a nossa percepção. Porque não é que nós vamos... Tudo bem que é gostoso aquela rivalidade Brasil-Argentina, né? A gente tem que ter alguém para a gente zoar. Mas essa rivalidade não precisa ser uma rivalidade de maldade. É uma vocação distinta. O Brasil tem uma vocação distinta no mundo. Outros países, cada um tem sua vocação. Os Estados Unidos, por exemplo, eles se comportam como a polícia do mundo. Onde o comunismo está exacerbando, eles vão lá e tentam dar um jeito. Às vezes um jeito que não agrada muita gente, mas dá um jeito. É a vocação deles. A nossa vocação está muito ligada a mediar as coisas. Olha só, todo mundo brigando com a Rússia. Vai lá o Bolsonaro, que é o nosso representante, nosso presidente, conversa, consegue fertilizante aqui para o Brasil alimenta o mundo inteiro e dá certo. Então, nossa vocação, assim, parece, eu posso estar equivocada, que é claro que o Brasil tem muitas coisas como nação para ser a vocação, é claro, mas uma das coisas é ter esse jogo de cintura de, gente, não vamos brigar, isso é muito brasileiro, né? Tem um chinês e um japonês aqui no Brasil. Vocês são inimigos lá na Ásia. Aqui é para todo mundo sentar, tomar cerveja, ir para a praia. Aqui é outra história. Então, apaziguar as pessoas, unir as pessoas, isso é muito vocação da nossa pátria, né? Então, de certa forma, se a gente for observar, então onde entra a questão da família aí? A pátria, ela é formada de famílias. Então, isso é muito importante. Então, quando a pessoa quando vem essas ideologias querendo destruir o nosso sentimento patriota, né? Eles querem, na verdade, atingir as famílias. Essa percepção de família ela é muito mais evidente na monarquia. Mas a gente pode ver assim, olha, numa cidade sempre tem as famílias mais fortes, né? A gente sempre percebe que a coisa é muito mais família do que
classes, né, de rico, pobre, mas assim, quem é rica? Aquela família, né? Quem é que trabalha com a produção agrícola? Aquela família, pode ser grande, pode ser pequena, né? Agricultura familiar. Eu acho que, de certa forma, quase toda agricultura é familiar, né? Porque pode ser uma fazenda enorme e tudo mais, é uma família aquilo pertence. Então, a pátria, ela é construída de famílias. E essas famílias, elas se arranjam entre si de uma forma que chega a ser, que é providencial. Vamos imaginar, assim, que tem uma família onde a maioria das pessoas são médicos. Imagina se aquelas pessoas não tivessem a vocação para a medicina. Olha como Deus é maravilhoso. Uns têm vocação para fazer pão. Quantas vezes a gente já conheceu famílias inteiras, assim, que é donos de padaria e tudo mais. Então, as vocações são distribuídas de certa forma que as pessoas se arranjam e constroem a pátria. Então, de certa forma, a pátria é uma família cuidando da outra. Bom, eu sou médico, mas aquele faz pão, aquele faz sapato, aquele faz roupa, aquele constrói casas. Então, assim, você vai ver certas famílias que, predominantemente, a maioria das pessoas, dos homens, são pedreiros. Então, é uma família cuidando da outra. Isso é a pátria. Então, você destrói esse sentimento de pátria, está destruindo as famílias. Então, a pátria é uma grande mansão, onde todas essas famílias, né, constroem suas raízes e uma família cuida da outra. A maioria das casas são construídas com muito sacrifício, né? Muito difícil você ver uma casa onde os pais foram lá e compraram sem nenhum esforço. A maioria das casas, o padrão é se sacrificar. A gente compra um terreno, a gente constrói um cômodo, constrói outro, né? As pessoas que têm uma condição financeira muito boa pagam o arquiteto, decorador e tudo mais, mas tudo tem um certo sacrifício para se construir. Da mesma forma, a pátria. Então, a gente precisa melhorar coisas, né? Reformar um ou outro cômodo da pátria. Então, tem esse sacrifício. E isso assim, nossa, nós vamos lá, vamos lutar pela nossa liberdade, vamos lá no 7 de setembro, vamos sair nas ruas. A gente está saindo das ruas desde 2015, lutando por um Brasil, pela melhoria das coisas. A gente se reúne toda semana, estuda. Isso é o sacrifício de construir essa grande mansão da nossa pátria, né? A pátria também, ela tem um legado cultural, por isso essa associação com os pais. A palavra país, né? Pais. É os pais quem passam a cultura para os filhos. Então, quando a gente põe na escola, a gente está dando oportunidade que a escola faça o papel dos pais, mas, de certa forma, são os pais quem passam a cultura. E por isso que quando eu vejo aqui no grupo e em outros lugares as pessoas, uma associação de pais construindo uma escola, essa escola é muito mais eficiente e transmite muito melhor os valores do que o governo lá em Brasília, do nada, chegar e impor uma educação, falar assim, não, tem que ser assim, e sem que a coisa parta da necessidade real das famílias daquela região, né? Tudo bem que o governo faz isso para suprir uma dificuldade que algumas famílias têm, mas o mundo ideal é onde as famílias sejam as primeiras a tomarem as decisões, né? E não as decisões virem de alto para baixo. Então, assim, a associação de famílias também tem essa relação com não só profissional, né, de uma família cuidar da outra para que a vida continue, mas também uma relação comum de fundamentos morais e espirituais. Então, assim, a Utis Clela falou, né, os filhos dela são coroinhas, então eles ajudam na missa. Isso é uma coisa assim que, mas
é uma família, gente. É uma família que está participando daquilo. E fundamentos morais comuns. Assim, eu vejo aqui na rua de casa que, infelizmente, se reúnem alguns adolescentes para escutar funk. E eles compartilham aqueles valores, assim, e a cada música, com cada letra, assim, que eu penso assim, gente, se eu tivesse um filho, eu não deixaria brincar aqui nessa rua, não. Porque olha o tipo de valores que eles estão compartilhando. São valores que eles têm na casa deles e que na casa deles está tudo certo. Então, essa associação das famílias também ajuda a formar moralmente e espiritualmente, né? Para o bem ou para o mal. E é por conta desses pilares que vão construindo a pátria que as pessoas que defendem, né, a família, a tradição, ou seja, esses valores que as famílias passam para adiante, e a propriedade, que é a nossa relação com a pátria, são chamados de conservadores. Então, assim, o que na verdade essas pessoas querem conservar? Elas querem conservar a virtude do patriotismo, né? Esse aspecto, né? A gente conserva a família, conserva a propriedade, conserva a nossa tradição. Um dos patrimônios da pátria é os valores. Um dos patrimônios da pátria é a língua. Então, nada melhor do que a língua para comunicar o acervo cultural de um povo. Quando a gente vê que a língua está empobrecendo, significa que aquela cultura está empobrecendo. Quando a língua é muito rica, né, a cultura, então de geração em geração, a língua ela tem que se aperfeiçoar. E isso mostra porque o nosso português é diferente do português de Portugal. Porque nós não somos mais a mesma nação, nós não somos a mesma pátria. Apesar de Portugal, de certa forma, ter essa relação íntima com o Brasil, mas nós não somos mais a mesma coisa. Nós criamos nossas raízes de forma tão profunda que às vezes parecem línguas diferentes. Mas a língua é esse elemento assim maternal. Por isso que qual é a sua língua materna? Porque normalmente essa relação com a mãe, normalmente, né, tradicionalmente, é que surge, né, é no seio familiar que se constrói. A mãe ensina, né, as primeiras palavras, daí essa expressão língua materna. E a língua regula a cultura. Então você vê que uma coisa que é muito assustadora que acontece no Brasil é as gírias das bocas de fumo entrarem para o cotidiano das pessoas. Então, assim, o linguajar do bandido, poxa, o que isso gera na mente, o que isso transmite? Por que a gente está transmitindo esse linguajar, né? O linguajar do funk, por que a gente está transmitindo esse linguajar? Porque é sempre nivelando por baixo. Isso, do Tupi-Guarani também. Algumas coisas nós aproveitamos do árabe e tudo mais. Então, sempre nivelando a língua por baixo. Então, essa restauração da cultura, conservar a cultura, é começar a nivelar a linguagem por cima, né? E isso é uma coisa que vai impactar muito o país, a formação do país. E a gente percebe que um país onde se fala várias línguas tem muito conflito. Por exemplo, a Bélgica, metade fala francês, metade fala holandês. Eu tenho um amigo que mora lá e ele fala que a pessoa não conversa com a outra do lado da rua porque é holandesa e a outra é de origem francesa. Então, essa mistura que o Brasil tem de preto, branco, indígena, todo mundo muito junto, isso para eles é assim, é absurdo, porque eles vivem há séculos no mesmo país, mas cada um fala a sua língua. Tem um conto muito grande na Espanha, né? O pessoal que fala espanhol de uma certa minoria,
e o outro quer falar castelhano. Então, isso cria uma divisão dentro do país. Então, quando nós somos unidos na nossa língua, existe essa união na transmissão, assim, é unido para tudo, né? Se a língua ficar pobre, se a gente deixar a língua ficar pobre, fica todo mundo junto. Mas se a gente nivelar por cima, vai todo mundo junto. Mas pelo menos tem essa unidade. E nenhuma língua pode ser perfeitamente traduzida. Eu estou usurpando aqui o lugar do Aldo. O Aldo que entende muito de tradução, mas uma tradução perfeita de algo é impossível, porque teria que se remeter àquela realidade daquela pátria onde aquela expressão surgiu. Então dá para se ter ideia de como é a outra linguagem, mas essa tradução assim perfeitamente é impossível por conta dessa relação que a língua tem com as raízes, né, de um povo. Então, é uma blasfêmia, uma coisa que Rousseau diz, né, que a pátria é um contrato social. Imagina, né, contratos se fazem em cartório, e a família surgiu muito antes de qualquer cartório. Então, Rousseau estava viajando, né? Não sei se naquela época tinha maconha, mas deve ser que tinha usado, porque não faz sentido. A família é muito mais antiga do que qualquer contrato, né, social. Primeiro que eles não se unem para fazer um negócio. Eles se unem, a família se une primeiramente a partir do amor, e a partir daí é que se forma a família. Então começou a se surgir contrato. Como é que é? Haxixe, né? Naquela época. A Elaine tá falando aqui, pessoal, que vai ficar gravado no YouTube, que deve ser que o Rousseau usou um haxixe. Pois começou a se fazer contrato para o casamento, chamar testemunha e tudo mais, por conta das pessoas desonestas, né? Então o contrato surge por causa do mal. É até contraditório o Rousseau dizer isso, porque ele fala que o homem nasce bom. Corta o haxixe. Marcos. É até contraditório o Rousseau dizer, né, que o homem nasce bom e logo em seguida a sociedade parte de um contrato social. Então o contrato social deveria ser logo visto como uma coisa ruim. E essa tentativa, né, do comunismo transformar a pátria, né, num partido político, como a gente vê na Coreia do Norte, na China e outros lugares, né, Cuba e tudo mais, é impossível que as pessoas sejam felizes, né? No final do dia, a gente quer estar em casa, quer estar com a família. A gente não quer estar num comitê de partido. A gente não quer isso no final do dia. Então, essa nossa... Uma pátria só pode ser feita de famílias. Então, não pode ser feito de time de futebol. Né, a gente vê aquele pessoal, não vou falar nenhum nome de torcida organizada aqui, senão depois pode virar tomar um hate aqui. Mas torcida organizada, que eles falam, eu sou a nação, não sei o quê. Não, vocês não são nação coisa nenhuma, são baderneiro e vândalos na maioria das vezes. Então uma nação, ela só pode ser formada por famílias. No fundo, toda essa destruição da soberania nacional está ligada à tentativa de destruir a família, né? Então, a mentira é uma mentira dizer, que os liberais dizerem que a pátria é um contrato social, é uma mentira os comunistas dizerem que a pátria é a união do proletariado. Porque ninguém constrói uma sociedade para trabalhar. A gente constrói uma sociedade para cuidar bem da família. E a união de uma família cuidando da outra que forma a sociedade. A conexão com a pátria também é um laço indissolúvel. Independente de quem seja, seu pai, sua mãe, não dá para negá-los. Então, assim, da mesma forma que não dá para negar o pai e a mãe. Sei lá, uma suposição, viu, gente?
o pai era a pessoa horrível que está lá na cadeia, ou então uma pessoa, por exemplo, que nasce de um estupro, apesar de ser uma coisa terrível, é revoltante, aquela pessoa não dá para negar que aquele é o pai. Por mais que a mãe seja, sei lá, conheço várias pessoas que tiveram mães alcoólatras, drogadas e tudo mais, pessoas até de família bem-sucedida financeiramente, mas que as mães eram, assim, completamente diferente daquilo que deve realmente ser uma mãe, mas as pessoas não podem negá-las. Da mesma forma a pátria. O Brasil não é do jeito como eu queria, não dá para negar que você é brasileiro, né? Então esse laço com a pátria é indissolúvel. E uma das virtudes mais importantes para se viver essa virtude, né, é a justiça, né? Então, na pátria, a justiça ela se torna extremamente importante e necessária, porque a gente dá a cada um aquilo que lhe pertence, né? E outra coisa em relação aos pais e à pátria é que nós nunca vamos retribuir tudo que nós devemos nem a nossos pais, nem a nosso país. Porque, assim, por pior que seja o pai, a mãe ou o país, eles nos deram nossa existência. Eles nos deram, de certa forma, é por causa deles que existimos, né? Ele é uma das... a nossa existência deve aos nossos pais, é uma causa a causa mais próxima de Deus. E nós nascemos num país que, bom ou ruim, é o nosso país, né? A gente gostando ou não, então é indissolúvel. E não daremos conta de retribuir. Então, de certa forma, a gente já nasce devendo. E para que ter um conforto e uma felicidade de viver nessa pátria, é necessária a virtude da piedade. A virtude da piedade é usada só no sentido religioso, praticamente sempre no sentido religioso. Mas Aristóteles já dizia que a piedade é uma virtude que tem que ter na cidade. Porque antes de ser uma devoção religiosa, é uma devoção aos seus antepassados, né? Não é uma coisa religiosa, viu, gente? Mas, assim, se os nossos pais construíram coisas, essas coisas nós precisamos respeitá-las. O Chesterton vai chamar isso de democracia dos mortos. Porque os mortos criaram nossa tradição. Então, alguém inventou que dormir numa cama é muito melhor do que dormir no chão. E isso é muito bom, é uma tradição, é uma cultura muito boa. Apesar que muita gente pelo Nordeste gosta de dormir na rede. Mas é uma criação, é cultural isso, né? Então, essa tradição que nós recebemos, né, é uma compaixão, é um ato de compaixão. Poxa, sentar numa cadeira é muito melhor que sentar no chão. Então, assim, e fora outras coisas que são muito superiores a isso, né? Consideração, misericórdia e amor pela tradição, isso faz parte da virtude da piedade. Então, assim, também essa questão de ajudar o próximo, né? Faz parte da virtude da piedade. Então, não é só uma coisa exclusivamente religiosa. Então, essa relação Deus, a pátria, os pais, nos faz perceber que toda a paternidade vem de Deus. E a virtude do patriotismo, né? Ela vem, de certa forma, ao encontro do quarto mandamento. Aliás, ela é uma extensão do quarto mandamento. A virtude do patriotismo é o mesmo que honrar pai e mãe, só que de forma mais amplificada, né? Porque já que são famílias que constroem a pátria. E para que a nação, já que nação tem a ver com nascimento, com futuro, com vocação,
de uma pátria, é necessário educar as pessoas para o bem comum. E então, a boa educação, ela não separa os jovens do patriotismo. Então, quando vocês veem assim, educar para o mundo, educar para isso, para aquilo, não, a educação tem que ser para que as pessoas vivam bem na sua pátria, vivam bem em sociedade. Uma das coisas em que a Polônia logrou, né, foi muito feliz em fazer, foi que o Instituto Sobieskiego, eles criaram uma forma de educar as pessoas para manter viva a história deles. Eles falaram, olha, é muito fácil virem os mesmos inimigos com outros nomes, com outras roupas, com outras cores, falando, agora nós somos amiguinhos, né? A União Europeia, o globalismo vir, só que, na verdade, essas coisas são os mesmos inimigos antigos, é a mesma Alemanha tentando destruir a soberania nacional da Polônia, é a mesma Rússia vindo, né, levar o pessoal para o Gulag, é a mesma coisa. Então, as pessoas precisam ser educadas. Antigamente tinha aquelas matérias moral e cívica, né, e tudo mais. Só que é preciso tomar muito cuidado com isso, porque naquela época, apesar do regime militar e ter aquele contorno assim, a mídia fazer as coisas parecerem conservadoras, a maioria daqueles professores que davam moral e cívica eram comunistas. E aquilo virou uma porta de entrada para começar a revolução. Então, a educação ela precisa ser feita baseada na verdade, para que a nação continue aquela missão, né, que os pais começaram. E tem uma coisa, a gente fala sempre aqui que o cristianismo ele constrói o cristianismo constrói a civilização de uma forma que nenhum outro consegue fazer. Então, uma das primeiras coisas que se percebe na antiguidade, né, os romanos percebiam é que quando alguém se tornava cristão, ele se tornava um cidadão melhor. Porque Cristo fala no Evangelho, olha, você tem que andar a segunda milha. Então, o que acontecia naquela época? Um romano, por ele ser um cidadão romano, obrigava as pessoas a falar assim, você tem que carregar isso aqui para mim 1 milha. Obrigado, porque eu sou cidadão romano. Aí Cristo fala, olha, se te obrigar a andar 1, anda 2. Então ele virava um cidadão melhor, um cidadão que era piedoso, assim, vou fazer a mais por esse cara. Então, assim, Cristo falou, olha, vocês não vão enfrentar o general, quando vocês verem Jerusalém sitiada, vocês correm. Quando o general foi embora, vocês correm, fogem da cidade, não vai enfrentar Roma. Então, os cristãos se salvaram de Jerusalém sitiada. Cristo também ensinou a pagar os impostos. Né? Tudo bem que a gente tem que reclamar e falar assim, olha, vamos pagar menos. Mas Cristo foi lá e pagou o peixe, mandou o discípulo pescar, veio 2 moedas, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Isso é a virtude da justiça. Então, o cristão ele se torna um cidadão melhor. Então, assim, o padre que estava dando esse fórum, o padre... Ai, gente, eu sou muito ruim de nome. O padre Alfredo Sanz, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, olha, se nós devemos amar os nossos inimigos, imagine os consanguíneos e os concidadãos. Então, assim, muito mais amor a gente deve demonstrar a eles e esse amor demonstrado por essas pessoas é a virtude do patriotismo. Então, o patriotismo vivido com caridade se eleva a um nível sobrenatural. E a gente percebe isso na vida da Santa Teresa d'Ávila, na vida do Padre Antônio Vieira, na Madre Teresa de Calcutá. Né? O que ela fazia?
mesmo que não era no país dela, foi lá na Índia limpar as feridas do pessoal, fazer tudo aquilo por amor a Cristo. Então, assim, a virtude, a virtude do patriotismo vivida com caridade se eleva a um nível sobrenatural. Então, São José de Anchieta, mesmo que essas pessoas, São José de Anchieta, o padre Antônio Vieira, que nasceu em Portugal também, mesmo que essas pessoas não eram daqui do Brasil, mas eles viveram de forma a virtude do patriotismo aqui, né? Eles deram sua vida por essas terras, né? Por essas pessoas. O padre Antônio Vieira defendeu a soberania, né? Do Brasil, defendeu as armadas de Portugal sobre a invasão da Holanda. São Tomás More, que o Aldo tinha traduziu o livro, né? E já deu uma palestra aqui pra gente. Um bom cidadão que tem essa virtude do patriotismo. Então, ele defendia. Então, o cristão se torna um cidadão melhor. Mas, acima de tudo, só tem uma coisa que não pode se opor à virtude, ao patriotismo, que é o nosso dever para com Deus, né? Então, por isso que existem muitos mártires. A pessoa era bom cristão, bom cidadão quando se torna cristão, mas isso não se deve opor às leis de Deus. Então, se for preciso, a gente tem que amar a pátria, mas o amor da pátria tem seu lugar, não pode estar acima de Deus. É assim que diz o nosso bordão atual, né? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Assim, Deus está acima de qualquer coisa. O amor à pátria é importante, mas o amor a Deus é muito mais importante. Então a gente tem que amar a pátria com amor natural e o amor sobrenatural, porque todo esse território, todas essas pessoas existem em Deus. Então, por causa de Deus é que a gente tem que amar. Às vezes, por causa daquele vizinho seu que te perturba, talvez você não lutaria pelo passaporte sanitário por causa dele, mas você lutaria por caridade, por amor a Deus, por amor à sua família também, porque está em jogo todo mundo, né? Então, cristianismo e patriotismo não se opõem. Então, quando a gente percebe isso, vou dar um exemplo da Bíblia, porque é um exemplo mais fácil de vocês recordarem, mas quando Daniel e seus companheiros são levados para a Babilônia, a primeira coisa que o rei da Babilônia faz é trocar o nome deles e obrigá-los, deu o nome de deuses pagãos a eles e obrigá-los a se tornarem eunucos, né? Na maioria das vezes, se tornar eunuco era um tipo de castração. Então, eles não podiam formar família, eles não podiam adorar os deuses deles, eles não podiam ter nenhuma referência com o país deles. Então, assim, eles cortavam raízes com a pátria. Então, na colonização babilônica e de outros tantos mais, esse é só um exemplo, cortava-se a raiz com a pátria. Vamos pegar aqui os jovens mais fortes, os mais inteligentes e tudo mais, e vamos cortar a raiz que eles têm com a pátria, com a família, vamos pôr eles para trabalharem para nós. Trabalhar no palácio, fazendo isso, fazendo aquilo, menos formar a pátria. Vamos expatriá-los. Assim. Já quando o cristianismo ele entra num povo, ele faz uma coisa diferente. Ele respeita tudo aquilo que é tradição do povo, que não vai contra as leis de Deus. Então, assim, tem orações escritas em tupi-guarani, eu acho que tem Ave Marias e tudo mais, mas, assim, os jesuítas chegaram e falaram, olha, gente, vamos parar aqui de ser canibal. Mas aquilo que era aproveitável, usava, né? Quando o cristianismo entra em Roma, tudo que é bom continua. Então, o cristianismo ele não destrói a pátria,
Muito pelo contrário, ele a melhora, né? Fazendo com que as pessoas tenham a virtude da justiça. Então, assim, no marxismo, né? Vamos olhar assim essa diferença. O cristianismo torna os cidadãos melhores por causa da virtude da justiça. No marxismo, a delinquência é o comportamento comum. Então vocês veem assim, tem que destruir isso, destruir aquilo. Então o marxismo é só destruição. Já no cristianismo, a caridade é o comportamento comum. É por isso que espanta quando alguém faz uma coisa errada dentro do cristianismo. Você fala, nossa, mas tal pessoa ou tal liderança fazendo aquilo e aquilo, porque a caridade é o comportamento esperado, e não o contrário, né? E essa necessidade, também a virtude do patriotismo tem essa conexão com amar a Deus e amar o próximo. É nisso que se resume toda a lei, né? Por exemplo, um exemplo de amar a Deus e amar o próximo é a Santa Joana d'Arc. Ela amava a Deus, né? Obedecia a Deus e amava o próximo. Então ela ajudou a resolver a situação política da França, mas com amor a Deus acima de qualquer coisa. Então, nós somos cidadãos da terra e nós somos cidadãos do céu ao mesmo tempo. Eu vou falar isso sem citar, para não precisar cortar, porque isso é uma parte importante, mas existem certas seitas religiosas que se diz até cristã, que se recusa à virtude do patriotismo. Pensa aí com vocês vão saber, vocês vão lembrar quem é. Eles querem ser uma nação sem pátria. Mas uma nação sem pátria é como se fosse assim, é um futebol sem campo, é um carro sem estrada, é um carro sem rua para andar. Então eles não querem pertencer a pátria nenhuma, mas eles querem todos os benefícios que a pátria pode oferecer. É como você receber uma visita em casa, já que a pátria é feita de famílias. Então eles perderam a noção que a pátria é feita de família. Você receber alguém em casa que só quer comer, dormir, mas não quer lavar a louça, não quer ajudar nas atividades de casa e ainda quer morar na sua casa para sempre. Até o fim da vida. Então, isso é uma confusão mental. Então, essas pessoas não vão votar, essas pessoas... Não estou incentivando, gente, de forma alguma a retaliação a essas pessoas, mas é uma coisa a se pensar. Porque se o patriotismo é uma expressão de amor ao Deus e ao próximo, é uma extensão da virtude de amar o pai, honrar o pai e a mãe. Quando eu me nego a ter essa posição patriota, em que situação eu estou me colocando? Né? E a gente vê muitas seitas ditas religiosas incentivando se opor à virtude do patriotismo. Né? Então, de certa forma, é o pecado da ingratidão. Porque se você não luta por aquilo que você recebeu com tanto sacrifício de outros, né, é o pecado da ingratidão. Então, também é um pecado de rejeitar a realidade. Né? Eu sou uma nação, mas eu não tenho nenhum... Então tá bom, quando invadirem sua casa, você não chama a polícia. Não tem esse direito, porque de certa forma, a polícia é o Estado. Você não pode ser patriota, você não pode usufruir dos bens do país. Então essas pessoas, elas não querem participar de forma ativa, mas querem usufruir da nação. Inclusive, o Putin fez uma coisa que eu achei assim, lá na Rússia, ele começou a perseguir essas seitas. Eu acho que não deve matar as pessoas por causa disso. Mas é uma coisa assim que eu não aconselharia ninguém a pertencer ou a ser de uma coisa dessa, porque de certa forma não, é desonrar o pai e a mãe, né? Porque são as famílias que constroem um país, são as famílias que constroem a cidade. Outra coisa que é um pecado, e um pecado contra Deus e a gente não percebe, é aquilo que eu falei no começo.
a pessoa assim, eu não queria ser daqui do Brasil, não, ser brasileiro é muito ruim, é difícil, não sei o quê. Deus é quem proporciona as coisas que existem, né? Então, de certa forma, quem quis que você fosse brasileiro, né? Por mais que a gente duvide, mas nós nascemos no tempo e no lugar que Deus quis. Podia ter nascido em qualquer outra família, em qualquer outro país. Deus quis, e em qualquer outro tempo também. Podia ter nascido uns 500 anos atrás. Podia ter nascido uns anos para frente. Ninguém sabe quanto tempo esse mundo vai durar, mas podia ter nascido um pouco mais para frente. Mas Deus quis que você nascesse naquele tempo, naquele lugar, naquela família. Então, também isso de rejeitar a virtude do patriotismo porque a realidade é desagradável, também é um tipo de pecado, né? Honrar a pátria é um ato de amor e essa atitude chamamos de patriotismo. E diante dessa atitude, a gente pode ter dois tipos de amores. O amor afetivo e o amor efetivo. O que é o amor afetivo? Primeiro, começando pelo amor afetivo do patriotismo. É um sentimento que você sente assim, como se uma chama acendesse no seu coração. Então, assim, quem é que não sente aquele comichão, né? Quando escuta o hino nacional, quando tá aquela galera cantando assim, verás que o filho teu não foge à luta. Dá vontade, assim, de lutar mais. Isso é um amor afetivo. Tem uma parte do hino da bandeira, aliás, duas, que eu acho maravilhosas, assim, que eu acho que acende essa chama no meu coração de patriota, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Isso é lindo, isso é a invocação do nosso amor afetivo. Outra parte desse mesmo hino, do hino da independência, é vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Então, assim, se quiser invadir o Brasil, tem que passar por cima de nós. Mas isso é lindo, porque isso invoca o nosso sentimento afetivo pelo Brasil. Isso é só um exemplo, mas vai ter várias coisas, assim, quando a gente vê aquelas paisagens belíssimas do Brasil, nosso coração fala, nossa, isso é aqui, isso é nossa casa. Isso é maravilhoso, é nosso. E existe o segundo amor, que é um amor que os nossos líderes têm a obrigação de ter, mas nem todos nós não necessariamente precisa ter. O amor afetivo é uma obrigação de todo mundo que é brasileiro. Você tem que ter esse amor pelo Brasil. É um amor natural. O amor efetivo é um amor assim a mais, porque é um amor com atitude. Né? O amor afetivo é aquele amor que a gente fala assim, eu amo, eu gosto, eu amo esse Brasil, não sei o quê. O amor efetivo é um amor com atitude. Então, precisa de reflexão filosófica para fazer tomar boas decisões. O amor efetivo precisa de sacrifício, né? A gente vê nosso presidente tomando facada, nossos policiais no meio da rua trabalhando sem segurança, correndo perigo. A gente vê muitas pessoas correndo perigo, se sacrificando pelo nosso país, né? Então, isso é amor efetivo. Só que esse amor efetivo precisa da inteligência ser iluminada com o conhecimento, de certa forma. Então, é um amor que age, um amor que executa ação. E todos os nossos líderes têm a obrigação de ter. Daí a necessidade de educar para a virtude do patriotismo. Então, assim, como? Repetindo e repetindo as nossas histórias. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, terça-feira passada não teve essa aula ao vivo, teve aquela aula do Padre Paulo Ricardo, que é uma aula maravilhosa, dele falando sobre a história do Brasil. Né? E o patriotismo, ele não é uma paixão cega, né? Muito menos frias obrigações. Tem 7 de setembro, vamos lá. É tal coisa, temos que fazer. Não é nem frias obrigações, nem paixão cega. Todo povo deve ter um sentimento patriota, mas os dirigentes têm a obrigação de saber a vocação nacional. Bom,
esse exemplo que eu dei aqui é superficial, de unir as pessoas. Vocês podem se dividir lá longe, né? De ir lá e conversar com o Putin, mediar as coisas e conseguir fertilizante e alimentar o mundo. De ir resolver outro probleminha, né? Mediar os conflitos. Então, cada nação tem que ter consciência. Qual é a nossa vocação nacional? Né? Qual é a vocação do meu estado? Qual a vocação da minha cidade? Os dirigentes têm que ter isso bem claro em mente, né? O amor à pátria não deve ser ingênuo. O que é um amor ingênuo? É aquele amor que é vendido pela mídia e que eles tentam todo dia colocar na nossa cabeça. O Brasil é o quê? Favela, o sofrimento lá do sertão, um sofrimento sem redenção nenhuma, né? É malandragem, é isso que é essa percepção, família destruída, né? Esses dias eu tava numa lanchonete, eu fui jantar, e aí tava passando aquele negócio lá do Pantanal. O que é aquilo? Umas famílias tudo bagunçadas. Eu pensei, gente, o pessoal fica assistindo isso assim, com a devoção. Isso é uma imagem distorcida do Brasil. Tudo bem que as cenas são bonitas, assim. Eu olhava, nossa, as cenas muito bem construídas do ponto de vista gráfico, mas uma história muito esquisita, pelo menos as partes que eu vi. Então isso é um amor ingênuo, né? Onde qualquer propaganda com interesse bem sutil entra na nossa cabeça e muitas pessoas que vêm visitar o Brasil já vêm com essa ideia. E existem alguns vícios que nós citamos, eu citei aqui, e a gente comentou, vocês comentaram aí no chat, falando assim, os vícios contra o patriotismo, né? Então, o globalismo é um vício contra o patriotismo, o internacionalismo é um vício contra o patriotismo. Não estou falando que é proibido absorver qualquer coisa internacional, mas aquelas, assim, internacional não sei o que lá, comunista, né? Então, você vê que o comunismo, ele tenta internacionalizar tudo, né? Proletários do mundo todo, univos. Por que do mundo todo? Por que os proletários? Muito pelo contrário, você vai numa fábrica, tá um passando a perna no outro para ser promovido primeiro. Então, não estou falando que isso é a regra, mas acontece muito. Então, esse internacionalismo exagerado, o globalismo, tudo é um atentado contra a virtude do patriotismo. E o Brasil é isso, essa multiplicidade. Então, lá na Torre de Babel, quando já queria se instalar o globalismo, tá uma só língua, um só povo, decidiu descer, não, vamos dividir isso aí. Vamos dividir, vamos separar. E uma coisa que fica, o último ponto, isso, só quem é capaz de amar a própria família é capaz de ser patriota. A gente só luta pela pátria porque nós lutamos por nossas famílias.